Olá, boa tarde a todos. Então vamos lá. Hoje a ideia aqui é a gente falar sobre o tratamento de não conformidades em sistema de gestão de maneira geral, qualquer que seja o sistema de gestão. Então, alguns tópicos que são importantes aí ou que são interessantes de a gente discutir. Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre o processo de análise de causas e tomada de ações. Não é um momento para a gente discutir ferramentas em si, mas sim o conceito, tá bom? Se você tiver o conceito na cabeça, tanto faz a ferramenta que você usa. Então, a gente vai conversar sobre 3 momentos aqui, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos, sobre o tratamento em si e alguns exemplos aqui para a gente discutir, trazer alguma coisa mais prática aí para vocês, tá bom? Para quem está chegando agora, só para a gente ficar na mesma página, Bureau Veritas é uma empresa multinacional de origem francesa, tem como foco dos negócios produtos relacionados a avaliações de parafuso à plataforma de petróleo, e esses webinários estão sendo feitos pela área de treinamento junto com a área de certificação, que corresponde aí a 8% do grupo Bureau Veritas no mundo inteiro. Então, o Bureau Veritas tem atuação no planeta todo, sempre com produtos relacionados à avaliação. A gente tem uma das certificadoras com maior quantidade de acreditações e reconhecimentos no mundo, e isso também se reflete nos treinamentos. Então, temos treinamentos aí reconhecidos IRCA, reconhecidos RAC, além de outros. Inclusive, agora no mês de maio, a gente vai ter cursos de auditor líder online, totalmente online. Esses cursos vão ser reconhecidos, são cursos de formação de auditor líder, e a gente vai ter cursos reconhecidos pelo RAC. Tudo bem? Então, esse mês o Bureau Veritas não vai ter cursos IRCA, mas teremos cursos reconhecidos nacionalmente pelo RAC, totalmente online, inclusive a prova, tá bom? Então, final de maio teremos aí esses cursos. Então, o Bureau Veritas tem algumas áreas de negócio e a gente está aqui dentro da área de certificação, como eu já falei para vocês. Então, vamos lá. Conceitos. Vamos dar uma olhadinha aqui no conceito. Então, acho que o primeiro conceito que a gente realmente tem que definir é o conceito de não conformidade. Então, não conformidade, definição bonita aí da não conformidade, é o não atendimento a um requisito. Requisito do quê? Requisito do critério que você está utilizando para declarar não conformidade. Pode ser uma norma de gestão, como é o nosso caso aqui, pode ser um anexo contratual, pode ser um tópico ou um procedimento da empresa ou qualquer coisa parecida com isso, certo? Então, sempre que existe um critério, você avalia a conformidade em relação a esse critério, ele pode não estar aderente ao critério, portanto, você gera aí uma não conformidade. Para sistemas de gestão especificamente, as certificadoras trabalham com uma classificação de não conformidade, que é a maior e a menor. Bom? Então, a menor é alguma coisa pontual no sistema de gestão, é alguma coisa que tem um risco baixo, e no caso da maior, então, tipicamente é uma falha mais importante, então é alguma falha mais em relação ao sistema propriamente dito. Então, falhas consecutivas, falhas sistemáticas, para algumas certificadoras, como o caso do Bureau Veritas, requisito legal. Então, não conformidades de requisito legal, via de regra, já são classificadas como maiores. Tá bom? Então, tipicamente é isso. Essa questão aqui dos requisitos legais varia um pouquinho de certificadora para certificadora. Tá bom? Mas, de maneira geral, quase todas trabalham assim. Então, a gente tem sempre que levar em consideração a não conformidade, sempre do ponto de vista de uma abordagem de riscos. Na realidade, o pessoal da empresa, quando recebe aí uma não conformidade, fica muito louco da vida, porque, na verdade, a gente é bastante resistente a esse nome aqui. Mas, no final das contas, né, principalmente o brasileiro, ele é muito resistente a essa questão aqui.
E a gente tem que levar em consideração sempre que a não conformidade está relacionada com a gestão de riscos do sistema de gestão, né? A gestão de riscos da empresa. O que significa uma não conformidade? É algo cujo risco que aquilo tem para a organização não está completamente elaborado, ele não está completamente abordado. Então, o apontamento de uma não conformidade, no final das contas, significa que a empresa tem que, pelo menos, prestar atenção naquilo, porque aquilo representa um risco que não foi devidamente abordado. Veja, muitas vezes você tem alguma posição assim, poxa, mas é que na realidade aqui está não conforme, mas é porque o auditor, seja lá o interno, ou o auditor de certificação, ou lá do cliente, ele não entendeu. Ele não entendeu o que eu quis mostrar, ele não entendeu aquilo que foi apresentado, e, portanto, ele deu a não conformidade. Ora, se ele não entendeu, é de se pensar que o teu sistema não estava claro o suficiente. Então, na pior das hipóteses, vale a pena você olhar para aquilo e ver que, de repente, aquilo, de alguma maneira, precisa ser reescrito, ou aquilo precisa ser modificado de maneira a ficar mais claro. Uma questão importante de a gente comentar aqui, principalmente dentro dessa situação aqui de sistemas de gestão e com certificadoras, é que quando uma empresa ela decide por certificar o seu sistema de gestão, ela na realidade está submetendo o seu sistema de gestão a uma avaliação externa. Então, ele tem que ser capaz de prover evidências, ele tem que ser capaz de de dar conta, de mostrar como que aquilo está conforme. Então, veja, existe uma obrigatoriedade, e muitas vezes essa obrigatoriedade vai além da norma, da empresa demonstrar conformidade com alguma coisa. É aquela situação típica onde a empresa, onde a norma, por exemplo, não define que alguma coisa tem que ser documentada, mas muitas vezes é a única maneira de você demonstrar que aquilo está conforme. Então, se essa é a única maneira de você demonstrar que aquilo está conforme, você obrigatoriamente vai precisar documentar alguma coisa que a norma não define como sendo obrigatório. Mas veja, aquilo se tornou obrigatório em função da necessidade de você demonstrar para um agente externo que aquilo foi feito como deveria ter sido feito. Então, muitas vezes, você tem aquela coisa assim, poxa, isso aqui só o auditor vê. Tem coisa que é assim mesmo. Tem coisa que só o auditor vê e, de repente, ele vê uma vez ao ano. Mas é justamente o meio de você demonstrar que aquilo está conforme. Então, aquilo, de alguma maneira, passa a ser obrigatório. E isso está relacionado com uma situação que é a da evidência objetiva, de prover evidências objetivas para que aquilo seja avaliado. Então, lembrando que a evidência objetiva aqui, ela pode ser, por exemplo, uma informação documentada. Ela pode, aqui eu estou falando de documentos e registros. Ela pode ser ainda a realização de uma entrevista com alguém e pode ser também uma observação de uma prática de trabalho. Então, muitas vezes você vê assim, poxa, o auditor está ali sem fazer nada, olhando por nada, né? Ele está simplesmente olhando os outros trabalharem. Muitas vezes é isso mesmo, porque o que você está fazendo na realidade, né, é provendo evidências por meio de uma observação. O auditor está tentando obter evidências por meio da observação. A observação de uma prática de trabalho. E aí a gente tem aqui também uma situação que pode parecer até um pouco estranha, mas a ausência de evidência também é evidência. Então, se não existe uma evidência que seja uma informação documentada, entrevista ou alguma coisa que pode ser observada pelo auditor, então falta a evidência objetiva de que aquela situação está conforme. E isso justifica o registro de uma não conformidade. Tá bom? Então, isso é uma coisa importante de a gente ter consciência, porque é um conceito que vai além das normas de gestão. E muitas vezes a pessoa ela fica muito presa ao texto da norma, onde a norma diz ou não diz que alguma coisa deve ou não deve ser documentada.
e aí, de repente, vem uma não conformidade e você não entende o porquê. Tá? Então, a gente tem que, de repente, abrir um pouquinho mais a mente, pensar um pouquinho mais além de que existe sim a necessidade de você prover evidências de um sistema de gestão que está sendo auditado por um agente externo. E aí, uma vez que essa não conformidade for aplicada, uma vez que essa não conformidade for registrada, de novo, o nosso foco aqui está sendo o auditor da certificadora, mas não necessariamente precisa ser. Lembrando que a não conformidade pode ser aberta por um auditor interno, por um auditor externo, mas não de uma certificadora, mas também ela pode e deve ser aberta, quando necessário, pela própria organização. E aí deve existir um tratamento para essa não conformidade. As empresas, de maneira geral, as organizações, perdem grandes oportunidades de reter conhecimento na organização quando ela deixa de registrar a não conformidade. Não, está não conforme, eu vou lá, resolvo e não registro nada, não anoto nada. E esse aprendizado que deveria ter ficado retido na empresa se perdeu. Quer dizer, ele está na sua cabeça, depois de um tempo você esquece, você vai ocupar a sua mente com qualquer outra coisa, e esse aprendizado foi embora. Então, na pior das hipóteses, vale a pena você registrar essas não conformidades para que você retenha o conhecimento, a tratativa e oriente também situações que podem ser futuras. Quer dizer, se no futuro tiver uma situação similar, poxa, esse negócio já aconteceu de novo? Essa, inclusive, é uma pergunta que se faz na investigação de uma não conformidade. Isso já aconteceu antes? O que mudou agora? Por que esse negócio não acontecia antes e agora está acontecendo? Então, muitas vezes, para responder essa pergunta, a gente tem que olhar os registros que foram feitos anteriormente. E é comum que esses registros simplesmente não existam. Tá bom? Então, essa é uma questão importante. O outro ponto é o seguinte. Você tem aí a tratativa, né, que pode ser feita por meio de uma correção, ação corretiva ou preventiva. Veja, aquelas normas que estão baseadas no anexo L, da estrutura de alto nível, é L mesmo, tá bom? Não é SL, o SL foi modificado para o anexo L, nas diretivas da ISO para a criação de normas. Então, para aquelas normas que estão baseadas puramente no anexo L, a ação preventiva não existe mais, ela não está mais declarada no texto das normas. Mas existem algumas outras que têm. Então, como o webinar está sendo bastante genérico, eu vou deixar as 3 situações aqui. Por exemplo, a IATF ainda requer ação preventiva, tá bom? Bom, então a gente tem aqui a correção. O que é a correção? A correção é aquilo que eu vou fazer para conter o problema. A ação corretiva é aquilo que eu vou fazer para prevenir a recorrência. Tá bom? Então, recorrência é a palavra importante aqui. E a ação preventiva é aquilo que eu vou fazer para prevenir a ocorrência. Tá bom? Então, se você pensar em termos de tempo, numa escala de tempo, por exemplo, você pode pensar da seguinte maneira. A correção é aquilo que você vai fazer para mexer com o presente, com o problema de agora. A ação corretiva é aquilo que você vai fazer com o passado, para corrigir aquilo que aconteceu. E a ação preventiva é aquilo que você vai fazer para lidar com o futuro. Tudo bem? E a ação de correção, ela pode adquirir outros nomes, tá certo? Então, disposição, contenção, ou alguma coisa, ação de correção, tá bom? Então, é tudo a mesma coisa, tá certo? A ação corretiva, propriamente dita, já é diferente, tá certo? Então, toma um pouquinho de cuidado de correção com ação corretiva, porque sim, elas são bastante diferentes. Mas correção e disposição é a mesma coisa. Disposição é o nome velho, né? É o nome antigo que se usava. E aí foi trocado para correção já há algum tempo, mas isso permanece. Tá bom? Então, eu mesmo, volta e meia, estou falando de exposição. Então, essa é uma coisa importante.
Se você tem lá, por exemplo, um compressor, tá bom? Vamos pensar um pouquinho aqui em meio ambiente. Você tem um compressor de ar, certo? Esse compressor de ar, ele está consumindo aí, ele está vazando óleo, certo? Então, nesse caso, está vazando óleo no solo, então está contaminando o solo, está causando poluição. Isso é entendido como uma não conformidade, nesse caso aqui, uma não conformidade em controle operacional na ISO 14001, tá bom? Bom, a norma em si não importa, vamos pegar só o exemplo aqui. Se você tem uma situação dessa, tá, do compressor, ele está pingando óleo, a correção seria ir até o compressor e tampar o buraco que está vazando óleo lá, tá bom? Então, vou lá e meto uma rolha. Coloco uma bandeja por baixo, coloco material absorvente ou alguma coisa que o valha. Veja, eu não resolvi o problema, eu só contive o problema, tá bom? A ação corretiva é realmente estudar o porquê que aquela situação aconteceu, então, quer dizer, por que efetivamente teve um furo e vazou, e tomar uma ação para que nunca mais no planeta, na vida, aquilo vaze. Tá bom? Esse é o conceito. E a ação preventiva é algo que ocorre em paralelo, no final das contas. A ação preventiva, ela só seria, nesse caso aqui que a gente está falando, aplicável, se ainda não tivesse vazado. Então, por exemplo, numa auditoria interna, o auditor vai lá, ele dá uma olhadinha e fala assim, essa situação aqui pode causar um vazamento no futuro. Quer dizer, não causou ainda. Então, se pode causar um vazamento no futuro, eu vou tomar uma ação. Essa ação, como ela não aconteceu, como o problema não aconteceu ainda, essa ação ela é preventiva. Tudo bem? Então, essa é a situação. Isabel está colocando o seguinte aqui, uma perguntinha no chat, né? Se o termo ação preventiva não foi substituído por oportunidade de melhoria na versão 2015. Isabel, é uma maneira de você abordar a coisa, tá bom? Mas, na realidade, é um pouquinho além disso. A oportunidade de melhoria não necessariamente é uma ação preventiva. A oportunidade de melhoria pode ser alguma coisa que a organização ganhe lidando com aquilo, ela ganhe no futuro. Então, por exemplo, ela identifica na sua avaliação que existe lá, por exemplo, estamos aqui na 14.001, né, falando um pouquinho de meio ambiente. Ela identifica, por exemplo, que existe um resíduo. Esse resíduo hoje ele é descartado, ele vai para aterro, eu pago por isso, enfim. Tá? E aí eu identifico que, na realidade, esse resíduo, que hoje é um resíduo, pode se tornar um produto da empresa no futuro. Porque, de repente, é uma questão de desenvolver o mercado, é uma questão de repente, mudar a embalagem, existir uma embalagem, um rótulo, registrar o produto, esse tipo de coisa. Veja, quando eu identifico esse tipo de coisa, eu estou identificando uma oportunidade. E não necessariamente isso tem a ver com ação preventiva. Veja, não é um problema potencial. Tá bom? Não é um problema potencial, mas sim é uma oportunidade que eu tenho para lidar com isso depois. Tá bom? Então, veja, quando eu falo de oportunidades, não necessariamente são oportunidades de melhoria, são oportunidades. De maneira geral, são oportunidades. Tá certo? Agora, quando eu tenho algo que realmente no futuro pode falhar, aí eu vou estar lidando com a ação preventiva. E aí a ação preventiva, ela está ligada com a questão do risco. Tudo bem? Então, o risco, quando eu lido com o risco, quando eu abordo o risco, eu estou tomando ações, essas ações são todas de alguma maneira preventiva. Tudo bem? Então, o termo ação preventiva ele foi retirado porque as normas passaram a trabalhar com o conceito de mentalidade de riscos. Então, quando você identifica riscos e aborda riscos, na realidade você está tomando ação preventiva. Então, não tem mais sentido você ter ação preventiva propriamente dita no texto da norma. Ok? Então, a Patrícia está falando o seguinte, para toda não conformidade é necessária ação corretiva? Patrícia, não necessariamente. Tudo bem? Não necessariamente. Para toda não conformidade, você tem que fazer alguma coisa. Não necessariamente você vai tomar uma ação corretiva. O problema é que o que as normas estabelecem é o seguinte,
que esse problema não pode acontecer novamente. Então, embora ela não tenha essa questão de obrigatoriedade, né, quer dizer, é uma discussão um pouquinho mais profunda, essa questão de não conformidade ser obrigatória para todo e qualquer, perdão, a ação corretiva ser obrigatória para toda e qualquer não conformidade. Então, não é bem isso que a norma fala. Mas o que ela fala é que o problema que for identificado, ele não pode acontecer novamente. Então, assim, seja lá o que você fizer, não pode acontecer novamente, que é justamente o conceito de ação preventiva. Tá bom? Então, vamos lá. O Paulo está até colocando que muitas vezes uma ação imediata pode sanar a não conformidade. Às vezes sim. Às vezes sim. Agora, quando a gente estiver falando de uma não conformidade que for aberta por uma certificadora, aí nesse caso, obrigatoriamente, você tem que ter causa, correção, abrangência, tudo bem? Então, isso é obrigatório. Mas é uma outra questão, não é uma necessidade que está prevista no texto das normas de gestão, mas sim em função do processo de certificação. Então, uma não conformidade apontada por uma certificadora, obrigatoriamente tem que ter uma ação corretiva, tem que ter investigação, todo o processo. Tudo bem? Então, vamos lá. Que processo, inclusive, é esse? Então, a ideia é o seguinte, que você, em algum momento, você vai ter identificação aqui das não conformidades, seja lá internamente, seja pelo auditor da certificadora, tá bom? Então, vamos lá. Depois, você toma uma ação de correção, quer dizer, você contém aí o problema, identifica a causa raiz desse problema, e aí você vai resolver o problema, você vai prevenir a recorrência. Então, é tomar a ação de correção, tomar a ação corretiva e efetuar a abrangência. As pessoas costumam ter alguma dificuldade com essa questão aqui da abrangência. Vamos lembrar lá do exemplo do óleo, tá certo? Do compressor. Vamos supor que é o seguinte, né? Lá o compressor, na parte de baixo dele, onde ele tem o motor, ele tem um bujão, um parafusinho aqui, tá bom? De novo, peço desculpas aí, que eu sou engenheiro químico, não sei desenhar, tá bom? Deixa eu tentar fazer de novo aqui. Tá bom? Então, eu tenho aqui um parafusinho. Esse parafusinho aqui, ele existe para tampar um furo que o pessoal tira de vez em quando lá da manutenção para drenar o óleo que fica aqui. Então, aqui eu tenho óleo, tá bom? Imagina essa partezinha aqui, então aqui eu tenho óleo. E ficam os resíduos aqui no fundo. Então, eu tiro esse bujãozinho aqui, eu tiro esse parafuso, eu dreno o óleo, tiro o resíduo, pedaço de qualquer coisa aqui, pedaços de metal, enfim, e tampo de novo e encho de óleo novamente. É exatamente aquele processo que você faz no seu carro, tá bom? Quando você vai trocar o óleo ali do motor. Imagina o seguinte, né? Então, teve um vazamento aqui. Foi justamente aqui que teve vazamento. A gente vai investigar e viu que esse parafuso aqui, na realidade, ele tem um tamanho que está incorreto. Bom, ele tem um tamanho que está incorreto, então ele não veda direito aqui. Tá? Então a vedação aqui ela é ruim. Bom, e aí a gente investigando e a gente chegou à causa, tá bom? Admita que a causa, o problema aqui é um processo de compras. Poxa, processo de compras? O que tem compras a ver com o vazamento? Um monte de coisa, olha só. Na realidade, nessa empresa que eu estou citando de exemplo aqui, fictícia, o que acontece é o seguinte, o cara da manutenção, ele vira lá para o cara de compras e fala assim, preciso de um parafuso. O cara de compras fala, eu preciso de um parafuso de tanto, tamanho tal. Agora, qual é o material do parafuso? Não sei. Qual é o tipo de rosca do parafuso? Não sei. Então, o que o cara de compras faz? Ele vai procurar um parafuso naquele tamanho que seja mais barato. E, de repente, vem um parafuso de material que não deve e com uma rosca que não é adequada a esse orifício aqui. E aí você vai vazar. Então, por que eu estou falando que o problema está no processo de compras nesse exemplo que eu estou dando aqui? Porque, na realidade, o processo de compras ele não estabelece a necessidade de uma série de especificações. Então, veja, o processo de compras ele vai para frente sem todas as especificações.
Então, eu não tenho as especificações, mesmo assim, o processo de compras vai para frente. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, o que eu vou fazer aqui como ação corretiva? Eu vou estabelecer um processo de compras que, para os materiais aqui, para este material especificamente, ele vai trazer uma dada especificação. Ele vai ter todas as características desse material aqui para compra. Tudo bem? Então, eu estou falando de um processo de compras de maneira bastante abrangente. Tudo bem? Então, eu tenho dados que não são suficientes para que eu faça uma compra eficaz. É uma abordagem. Tudo bem? É uma abordagem. Poderia, por exemplo, chegar em outra causa raiz? Poderia, mas aqui é só um exemplo. Bom, isso aqui eu estou entendendo que modificar o processo de compras de maneira a prever a obrigatoriedade de uma especificação é a minha ação corretiva. Mas eu não tenho outros materiais que de repente podem estar na mesma situação? Veja, eu tenho essa situação aqui do parafuso, mas eu posso ter outros materiais que eu possa ter problema também, porque eu também não tenho uma especificação. Então, o que eu faço? Essa ação eu vou adotar para todas as situações que forem similares, ou seja, eu vou estabelecer um processo de compras que exige como entrada uma especificação técnica para todo e qualquer material, por exemplo, da área de manutenção. Essa segunda parte, né, para essas situações aqui que são similares, é a tal da abrangência. Quer dizer, eu vou adotar a mesma ação, ou eu vou abranger a ação, eu vou dar abrangência à ação corretiva de maneira a pegar situações que são similares, parecidas. Ok? E aí, no final, depois que eu fiz isso, eu avalio a eficácia da ação corretiva. Aqui também existe uma questão que as pessoas acabam se atrapalhando. Bom, deixa eu apagar aqui todos os pontinhos. Tá bom? Então, vamos lá. Na questão da eficácia, a gente precisa tomar um cuidado, que é o seguinte: a avaliação da eficácia ela tem que ser um processo ativo. Opa! Aqui, ativo. E não passivo. Qual que é a diferença? A avaliação passiva e a avaliação ativa, elas podem denotar realmente se aquilo vai funcionar ou aquilo não vai funcionar. A avaliação passiva é o seguinte: eu deixo a coisa correr lá por 6 meses, se não acontecer, maravilhoso. O problema aconteceu novamente? Não. Então, é porque está eficaz. Veja, a avaliação de eficácia não é isso. Tudo bem? Ela não é isso. As pessoas acabam fazendo isso, tendo isso na cabeça, mas não é isso. Imagina, por exemplo, para a saúde e segurança, o problema que isso pode ter. Hoje eu tenho um cara que foi lá, ele sofreu um acidente, ele perdeu a mão. Tudo bem? Perdeu a mão. Aí eu vou lá e tomo uma ação corretiva e depois deixo 6 meses e aí eu avalio. Alguém perdeu a mão? Não. Dentro desses 6 meses, ninguém perdeu a mão. Bom, se ninguém perdeu a mão, ok, tá maravilhoso, então é porque a ação foi eficaz. Realmente, depois que deu 3 meses, o cara lá perdeu a mão. Quer dizer, então você tem que perder... Quantas vezes você vai perder a mão? Né? As pessoas vão perder a mão para que você defina uma ação que realmente funcione. Tudo bem? Quantos produtos não conforme você vai liberar? Então, assim, esse processo ele realmente não pode ser passivo, ele tem que ser um processo ativo. E o processo ativo é o seguinte: eu estabeleci lá, por exemplo, um novo procedimento de compras que vai envolver as especificações aí de material, que hoje eu não tenho. E aí eu tenho realmente que deixar um tempinho correndo. Eu vou deixar, por exemplo, 1 mês correndo aqui. Tudo bem? E aí, depois de 1 mês, eu vou lá e avalio. Então, o que é avaliar? É auditar novamente. Internamente mesmo. Não estou falando de
Não, vou chamar a certificadora. Sim, isso vai acontecer também. A certificadora ela vai avaliar a eficácia das ações depois de um tempo. Mas aí, mas internamente é isso que eu tenho que fazer. Você avalia se realmente o processo de compras novo está funcionando. Então, assim, vou lá, tomo a ação, deixo um tempo para a coisa rodar, claro, porque ela tem que ser implementada. E aí eu vou lá e audito. Quer dizer, eu vou pegar, por exemplo, sei lá, os últimos requisições, por exemplo, de material, da manutenção. Será que todas elas tinham a especificação? Será que a especificação estava correta? Veja, todas elas tinham especificação, todas elas estavam corretas. Eu entrevistei lá o comprador, ele sabe o que tem que fazer. Eu entrevistei o mecânico, ele sabe o que tem que fazer. Os formulários que devem ser utilizados estão sendo utilizados. O processo que precisa ser feito está sendo feito. Então, gente, isso significa, né? Quer dizer, foi comprado alguma coisa fora de especificação, tendo ou não consequência? Não, não foi. Então, é porque a ação foi eficaz. Essa é a ideia. Então, você realmente não pode ter alguma coisa que seja passivo nesse caso. A avaliação de abrangência, obrigatoriamente, ela deve ser ativa. Tudo bem? Então, vamos lá. O Mauro está colocando aqui uma situação assim, né? Eduardo, quando o método está correto e alguém, por exemplo, o dono da empresa, justamente o dono da empresa, não seguiu o procedimento, comprou de fornecedor não qualificado, como fica a análise de causa e principalmente de ação corretiva? Bom, Mauro, se isso aconteceu, isso me leva a crer que a ação não foi eficaz. Ela não foi eficaz porque pode ser que ela não tenha sido suficiente ou pode ser que nem todas as causas tenham sido identificadas. Porque, veja, se eu estabeleço um processo novo de fazer alguma coisa e as pessoas não seguem, não importa que seja o dono da empresa ou não, né? Se as pessoas não seguem, é porque, no mínimo, existe um problema de conscientização. Na melhor das hipóteses, existe um problema de conscientização. Mas pode ter um problema, por exemplo, no processo de treinamento, pode ter um problema na troca de pessoas, de repente, no RH, na integração e por aí vai. Então, veja, se isso acontece, quer dizer, eu modifico o processo e o processo não funciona por qualquer motivo, tá? Porque eu não quis seguir o procedimento, né? É uma questão de querência, eu não quero seguir o procedimento. Então, existe um problema que deve ser investigado, quer dizer, existem outras causas que devem ser investigadas. Às vezes, existe até uma outra não conformidade que, eventualmente, não foi identificada anteriormente. Tudo bem? Mas, via de regra, essa ação ela vai ser declarada como não eficaz, porque ela realmente não chegou até onde ela deveria ter chegado. Tudo bem? O Luiz está colocando o seguinte, né? Puxa, Maria, peraí, que já correu aqui o chat, já me perdi. Dependendo das ações, processo, além da auditoria, podem ser realizadas simulações para testar a eficácia? Pode sim, Luiz. Pode ser feita simulação. Simulação não deixa de ser uma nova avaliação de alguma coisa. Tudo bem? Poxa, funcionou, não funcionou? Deu o resultado que deveria, não deu? É isso que eu quero saber. É isso mesmo, tá bom? Então, é uma maneira de você lidar com a coisa assim. O Jonas está colocando o seguinte, né? Gostaria que comentasse sobre o 1021B da 9001, pois ele dá a entender que a ação corretiva não é obrigatória pela norma. Jonas, a gente até já falou disso. Ela não é realmente obrigatória para toda e qualquer situação, não é mesmo. Mas você tem que garantir que isso não aconteça mais, seja lá como for. Tudo bem? Se for com dança da chuva, chamando o pajé, correção, matando alguém, tanto faz. O fato é que aquilo realmente não pode acontecer novamente. Tudo bem? Então, é real, é verdade essa situação de que é obrigatório pela 9001, aliás, pela 14, pela 45, pelas outras também. É obrigatório que tenha ação corretiva para toda e qualquer não conformidade? Pela norma, não. Porém, de novo, se a gente estiver falando de uma não conformidade apontada por uma certificadora, obrigatoriamente deve existir ação corretiva, tá bom? É uma necessidade da certificadora, tudo bem? Então vamos lá, tem que separar as coisas aqui para não fazer bagunça, tudo bem? Uma coisa é você internamente decidir que alguma coisa não é necessário que você tome uma ação corretiva, porque aquilo realmente não vai acontecer novamente. Quer dizer, eu consigo tomar qualquer outra ação e aquilo não vai acontecer novamente. Ok.
Não existe um problema em função disso. O problema só vai acontecer se ele acontecer novamente. Ah, é uma não conformidade de uma certificadora. Então esquece a norma. Obrigatoriamente você deve ter uma ação corretiva. Tudo bem? Então cuidado aí para não confundir alhos com bugalhos. Aline, não consigo pensar em nada agora, mas se eu pensar eu te falo. Tá bom? Prazo para verificar a eficácia? Depende. Depende muito. Tá bom? Depende do problema. Pode ser uma semana, pode ser 2 dias, pode ser um mês, 6 meses, enfim, depende. Muitas vezes o processo todo ele é tão complexo que você só vai conseguir verificar a eficácia disso de repente 1 ano depois. Às vezes acontece, tudo bem? Então, realmente depende muito. Não existe um prazo formal para que alguma coisa seja declarado como eficaz, tudo bem? O que existe sim é o prazo de 90 dias para a auditoria de follow-up, quando você tem uma não conformidade maior apontada por uma certificadora, tá certo? Então, dentro desses 90 dias, as ações devem ser vistas novamente. Tá. Mauro fala da não conformidade do certificador, já respondi. Vanessa está falando o seguinte: posso definir no meu sistema de gestão da qualidade que as ações sejam divididas em imediatas e corretivas? Pode, não tem problema nenhum, Vanessa. Tudo bem? Mauro, por quê? Por que o quê? Mauro, me ajuda aí, por que o quê? Eu já me perdi lá em cima. Você provavelmente fez uma pergunta lá em cima e eu te dei uma resposta, você está perguntando por que disso, mas eu já me perdi. Me ajuda aí. Coloca de novo, faz favor. A Vaneide diz o seguinte: eu posso definir que as ações sejam divididas em imediatas e corretivas? E definir que só a corretiva precisa de avaliação de eficácia? Não, Vaneide, você não pode ir por essa linha. Você pode avaliar caso a caso. Olha, essa precisa, essa não precisa, etc. Você pode avaliar caso a caso, mas não passando a régua dessa maneira, não. Não pode ser generalizado. Tá bom? Desse jeito não vai dar certo no final. Vai por mim. Tudo bem? O Jonas está colocando o seguinte, né? Porém, quando identificamos a causa raiz como algo totalmente fatídico ou casual, sem a menor chance remota de acontecer novamente, e através dessa análise determinamos a não necessidade de ação corretiva, isso não é aceito pela prática do mercado. Daí minha pergunta inicial. Mas creio que o Eduardo acabou falando isso enquanto eu escrevia sobre... sim, Jonas, é exatamente isso. Tá bom? O Bruno diz o seguinte, né? Se a norma não exige o estabelecimento da ação corretiva, por que raios, né, a certificadora exige? Porque o processo de certificação não é regido pela norma que você está auditando. O processo de certificação é regido pela ISO 17021. E a ISO 17021, que é a norma que estabelece como o processo de certificação vai acontecer, estabelece a obrigatoriedade da ação corretiva. Tá bom? Isabel, pode existir mais de uma causa para uma não conformidade? Sim, pode. Pode ter um monte. Pode ter uma só, mas pode ter um monte. Geralmente tem várias. Bom, vamos lá. Já colocando o seguinte, que o 1022, a organização deveria estabelecer regras e critérios para identificar as partes interessadas para determinar o que é uma não conformidade, bem como a origem, forma de tratamento. Wagner, a definição de não conformidade é dada pela própria norma, tudo bem? Não atendimento a um requisito, ponto. Tudo bem? A partir daí é que você tem que fazer a análise. Certo? Beleza, acho que esse primeiro bloco aqui, acabei respondendo a maior parte aqui das perguntas. Então, vamos... Já me perdi aqui, peraí. Aqui. Então, tem alguns erros comuns aí na identificação de não conformidades, na causa raiz, que vale a pena a gente conversar. Tudo bem? Então, é o seguinte, por exemplo, a causa raiz aqui, né? A empresa, ela repete a constatação da não conformidade. Então, assim, ela só escreve diferente. Isso é muito, muito comum. Ela não responde essa questão aqui. Ó. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Qual foi a falha no sistema que permitiu a ocorrência do problema? Veja, perdão, aqui,
no sistema. Tudo bem? Não é na empresa, é no sistema. Então, qual foi o elemento de gestão que falhou? Tá bom? Outra coisa, isso aqui é muito comum, principalmente para a segurança do trabalho, é responsabilizar o trabalhador. Ele que não seguiu o procedimento. Por que ele não seguiu o procedimento? O procedimento é ruim? Ele não entendeu? Foi má fé? Ele não sabe ler? Qual foi o problema que aconteceu? Tudo bem? Então, a ideia é a seguinte, né, que a organização ela deve identificar e tratar problemas nos seus processos, tá bom? E tratar a sistemática também. Então, veja, a palavra de ordem aqui é sistemática. Eu não posso simplesmente tomar uma ação superficial. Eu tenho que tratar o elemento de gestão. O que é o elemento de gestão? Tá? O que eu estou chamando aqui de elemento de gestão? Por exemplo, processo de treinamento. É um elemento de gestão. Tudo bem? Então, veja, eu não tenho um problema. Por que o cara não foi treinado? Ele não foi treinado porque teve um problema no processo de treinamento. Seu trabalho é identificar esse processo, esse problema. Tudo bem? Então, esse é um primeiro ponto. Então, vamos lá. O Mauro está colocando o seguinte, né, naquele exemplo do dono da empresa que não seguiu o procedimento, né, que a sistemática está correta, mas ele não foi seguido. Então, Mauro, está faltando alguma coisa. De qualquer maneira, essa ação vai estar não eficaz. Tudo bem? A empresa não identificou tudo aquilo que envolvia nessa situação. Ou senão ela tem realmente uma outra não conformidade. E se a gente está falando do dono, aí o problema é mais sério ainda. Né? Então, de repente, a gente tem um sistema de gestão de gaveta aí que precisa ser avaliado. O problema pode ser mais embaixo. Então, olha, vamos dar uma olhadinha aqui numa situação. Bom, deixa eu só, antes de comentar aqui, deixa eu só ver aqui o chat. A Maria está falando o seguinte, boa tarde. Boa tarde, Maria. O que o auditor deve fazer quando um produto sofre várias não conformidades durante o ensaio de teste? Bom, Maria, a pergunta está um pouquinho abrangente demais. Se a gente está falando de um teste, não necessariamente você tem um problema, o fato de ele não atender. O que a empresa faz com essa informação é que tem que ser avaliado. Tá bom, deu errado, e aí, o que eu faço com esse material? Eu descarto, eu não vendo, eu separo, eu reprocesso, o que eu faço com isso? Bom, então, mais nessa linha aí. Bom. A Carmen está fazendo uma pergunta interessante aqui. Né? Nesse slide você está atribuindo como erro comum a falta de treinamento. Isso é diferente da falha do processo de treinamento? Sim, Carmen, ela é bem diferente. Tá bom? Falta de treinamento não responde a pergunta o porquê que faltou treinamento. Então é assim, você tem que, para responder a pergunta por que cargas d'água um cidadão não foi treinado, você tem que responder a pergunta qual foi o elemento, né, qual foi a falha no processo de treinamento que deixou que isso acontecesse. A falha, gente, a causa raiz, ela é sempre, todas as vezes, um problema de sistemática, um problema de sistema, perdão, um problema de sistema. Tudo bem? Dificilmente vai ser alguma coisa superficial. Dificilmente. Vamos ver alguns exemplos aqui que eu acredito que de repente fique mais fácil para a gente entender. Por exemplo, essa aqui. Ó. Então, a não conformidade. Então, o documento PR 023, disponível na área de laboratório, da qualidade, encontra-se obsoleto, visto que a versão atual no sistema Infodocs é a revisão 1, contrariando a cláusula 753 de todas as normas, que estabelece que a informação documentada requerida pelo sistema de gestão deva ser controlada para assegurar que para que ela esteja disponível e adequada para uso, onde, quando ela for necessária. Quer dizer, é um problema atípico de controle de documentos. Né? E aí a causa da empresa foi essa aqui. O procedimento de controle de documentos não é claro. Ok, tudo bem. E a ação corretiva é treinamento dos analistas de laboratório. Veja, eu tive um problema aqui. Veja, isso aqui não importa, né? Esse problema aqui da não conformidade em si não importa muito agora nessa análise, tá bom? Olha a causa.
A causa ela foi atribuída a um problema no procedimento de controle de documentos que não é claro. E aí o que a empresa faz é treinar os analistas. Veja, isso aqui com isso aqui não tem relação. Então, não existe relação entre causa e ação corretiva. Isso aqui costuma dar uma briga desgraçada numa auditoria, porque a pessoa acaba não entendendo por que a ação corretiva não é aceitável. De repente, sim, você precisa treinar os analistas, e de repente, sim, você também tem um documento que não está claro. Mas um não é justificativa do outro necessariamente. Tudo bem? Então, um dos maiores problemas que a gente tem é justamente o relacionamento entre causa e ação corretiva. Tá bom? Então, tem alguns erros aí, além desse, né, que são comuns. Então, por exemplo, as ações não são suficientes, tá certo? Como aquela lá, por exemplo, que o Mauro colocou da situação da empresa. Tudo bem? Então, elas não são suficientes. Ali, no caso, quando o Mauro estava falando daquela empresa, que o dono não seguiu o procedimento, eu posso ter outras falhas. Um é o processo lá, por exemplo, de compras ou de calibração, etc. O outro pode ser um problema relacionado a treinamento, que o processo é ruim, tá bom? Então, eu posso ter mais de um problema na mesma situação. E isso tem que ser identificado pela empresa, tá bom? Então, muitas vezes aí o que se consegue é a minimização dos efeitos indesejáveis e manter sob controle. Pois é, não é isso que é exigido. O que é exigido é que o problema não aconteça mais, tudo bem? Ou se não, solução do problema aí, requer alguma coisa que seja mais sofisticada. Então, é muito comum a análise ser feita de escritório, e muitas vezes não é isso que é necessário somente. Por exemplo, às vezes eu preciso mandar um material para análise, eu preciso saber por que que o material rompeu. Tudo bem? Sei lá, eu tinha uma peça, poxa, por que a peça rompeu? De repente eu preciso fazer um ensaio aí, por exemplo, metalográfico, para saber o que aconteceu aí com o material. Mas o que acontece é que muitas vezes a empresa ela faz uma abordagem bastante simplória. E isso realmente traz uma conduta muito rasa. Então, muitas ações são rejeitadas porque o texto não deixa claro as ações que serão tomadas. Às vezes é um problema de escrita mesmo, português, não dá para entender. Tá bom? Então, vale a pena, sim, você escreveu a causa, a ação corretiva, dá para outra pessoa ler, vê se ela chega na mesma conclusão que você. Ou se não, muitas vezes a solução ela exige uma mudança que é radical mesmo. E a empresa não adota. Vai ficar muito caro, vai ficar muito difícil, isso aqui não, a gente faz um negocinho mais aqui para só entre nós aqui. E muitas vezes não é isso, o problema vai continuar acontecendo. E outra coisa é que as ações corretivas não podem gerar problemas adicionais. Isso é muito comum quando eu tenho várias normas implantadas e eu só olho para uma. Quer dizer, eu estabeleci aqui um determinado procedimento de operação, mas que de repente aumenta o risco do trabalhador, o risco de saúde e segurança. Então, quer dizer, tudo bem para 9, mas não está tudo bem para 45? Não pode ser assim. Tudo bem? Não pode ser assim. Então, isso também acaba não funcionando. Tudo bem? Então, vamos lá. A Carmen pergunta se desvios de conduta são considerados não conformidade. Depende, Carmen, depende da consequência que ela te dá. Tá bom? Se a consequência for de não atender um requisito da norma, sim. Então, vamos ver algumas situações práticas aqui. Tá bom? Tem algumas perguntas aqui, eu respondo no final agora. Tá bom? A gente já está no final aqui, na perna final. Então, aqui tem um exemplo. Eu trouxe 3 exemplos. Tá? Então, aqui tem uma não conformidade que é a seguinte. Então, não evidenciado, registro de calibração válido para um instrumento densímetro que é utilizado para a liberação de matéria-prima, contrariando a cláusula tal, que fala que tem que estar todo mundo calibrado. Tudo bem? Então, eu precisaria calibrar e ele não estava calibrado. Bom, qual foi a causa que a empresa identificou?
O procedimento de calibração não considerava equipamentos de laboratório. Ok. Somente os equipamentos de produção. Tá bom, tudo bem, beleza. A correção é calibrar os equipamentos. Perfeito. Não está calibrado, eu tenho que ir lá e calibrar. Ação corretiva, incluir os equipamentos de laboratório no plano de calibração. Veja, embora essa causa... Isso aqui é uma situação limítrofe que eu estou apresentando para vocês, tá bom? A causa pode até ser essa, a correção é essa, e a ação corretiva, ela também pode ser essa. Mas o problema é que aqui não deixa claro aquela tal da abrangência. Porque, veja, faltou equipamento de laboratório, eu vou lá e vou incluir os equipamentos de laboratório no plano de calibração. Tá bom, mas eu tenho situações similares? Tá bom? Então, aqui eu não fica muito claro a situação da abrangência. Vamos ver ela reescrita aqui. É a mesma não conformidade, tá bom? O equipamento que não estava calibrado. Exatamente o mesmo texto. Aí a causa, eu gastei um pouco mais de caneta. Então aqui, olha a causa. O procedimento de calibração era de responsabilidade da área de manutenção. Dessa maneira, contemplava somente os instrumentos gerenciados pela manutenção e não considerava equipamentos de laboratório, uma vez que não eram de responsabilidade da área de manutenção. Veja só a diferença aqui. Aqui eu estou falando que a causa, né, na versão anterior, é simplesmente um procedimento de calibração que não considerava os equipamentos de laboratório. E aqui, nessa outra causa, eu estou falando que, na realidade, a responsabilidade é questionável. Então, veja só a correção, que é a mesma, incluir os equipamentos de laboratório no plano de calibração. Aqui, beleza, é só isso mesmo. Agora, veja só a ação corretiva, como ela mudou. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Revisar o procedimento de calibração, de maneira a exigir a inclusão de todos os instrumentos que tenham necessidade de serem calibrados. Veja, todos os instrumentos. Revisar o procedimento de calibração. É bem mais abrangente. Ó, isso aqui é novo. Alterar a cadeia de aprovação do procedimento de maneira a incluir representantes de todas as áreas que têm instrumentos que necessitem serem calibrados. E aí treinar os envolvidos, que é uma ação de implementação. Então, veja só. Aqui, nessa primeira situação, eu tenho uma ação muito, muito simplória. Tudo bem? Isso aqui é muito simplório. E aqui, na realidade, eu estou indo muito mais profundo na avaliação do sistema. Veja, eu identifiquei não só um problema no processo em si de calibração, mas na maneira como ele é aprovado, considerado, revisado. Então, veja, é claro que se eu envolver todos os representantes de todas as áreas que têm instrumentos, todo mundo vai olhar para o seu. E nessa de olhar para o seu, eu evito que, de repente, alguma coisa fique esquecida. Então, veja, essa sim é uma ação corretiva melhor e mais abrangente. Bom? Então, você vê que tem que gastar um pouquinho de latim, né? Vamos ver um segundo exemplo aqui. Então, evidenciado aqui, né, um produto segregado, sem identificação adequada. Então, na área de armazenamento de matérias-primas, foi evidenciado que o item tinta acrílica lote tal não estava identificado com etiqueta de não liberado, em desacordo com o procedimento da empresa, que exige que todo mundo tenha que ter aí identificado. Então, se aquilo não foi aprovado pelo controle de qualidade, ele tem que ser etiquetado. Tudo bem? Então, de novo, não importa muito a não conformidade. É um problema de rastreabilidade, identificação, enfim. Causa. Os funcionários da área de armazenamento não haviam sido treinados no procedimento. Tá bom, eles não foram treinados. Mas aqui, veja, aqui cabe ainda. Por quê? Por que não foram treinados? Então, isso aqui não é causa. Bom, isso aqui não é causa raiz. Ele não vai até aonde deveria ir. Ele não chegou até um elemento de gestão. Correção. Treinar os funcionários no armazenamento no procedimento tal. Beleza. Tudo bem. Ação corretiva. Atribuir uma área do armazém para produtos que não devam ser utilizados. Veja, vamos lá. Se a causa que o cara identificou aqui é um problema de treinamento, como é que a ação corretiva é uma questão de infraestrutura?
Tudo bem? Então, não é bem o caso aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que fica aqui, gastando um pouco mais de latim. Tudo bem? Então, para escrever não conformidade, a ação corretiva, muitas vezes a gente gasta uma BIC. Então, veja, causa. O procedimento de integração de novos trabalhadores não inclui orientação sobre os procedimentos operacionais. Vamos lá, essa não conformidade é exatamente igual a outra, tá bom? Então, a 2A que eu estou mostrando aqui, que eu estava mostrando antes, ela tem uma causa que não está correta e aqui eu estou propondo uma nova. Vamos ver a diferença aqui. O procedimento de integração de novos trabalhadores não inclui orientação sobre os procedimentos operacionais. O programa da integração é genérico e contempla somente questões do RH, como pagamentos e benefícios. E não existe sistemática de reciclagem para trabalhadores antigos. Veja a diferença. Aqui, eu simplesmente estou falando que os caras não foram treinados. E aqui eu estou falando que não é bem isso. Na realidade, eles não foram treinados em função de um procedimento de integração que é ruim, que ele não é adequado, que ele é genérico, que ele só pega o RH. Quem fez quem montou o treinamento aí de integração? Foi o RH, então, consequentemente, não vai ter nada operacional. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia. A correção, sim, mantém, é treinar todo mundo. Vocês viram, correção é fácil, né? Correção é tranquilinho, o problema é o resto. E aí, qual que é a ação corretiva? Revisar o programa de integração de maneira a incluir os procedimentos operacionais estabelecidos pela área da qualidade e de segurança de alimentos, por exemplo. Tá bom? Mas poderia ser qualquer uma, pela segurança, pelo meio ambiente, tudo faz. E estabelecer o programa de reciclagem e treinamento de procedimentos operacionais uma vez por ano, gerenciado pelo RH. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu aprofundei a causa, falando aqui que um problema na sistemática de treinamento, porque o problema foi realmente que as pessoas não foram treinadas, mas por que não foram? Tudo bem? Então, nesse caso dessa empresa aqui, eu cheguei a um elemento de gestão, que é a gestão de treinamentos. Bom, a gestão de competências, no final das contas. E a ação corretiva é justamente revisar. Veja, se a causa é o procedimento de integração que está ruim, a ação corretiva é revisar o programa de integração que está ruim, para ele ficar bom. Então, essa aqui é uma causa que tem relacionamento com a ação corretiva, uma ação corretiva que tem relacionamento com a causa e que tem a profundidade que é adequada. O que geralmente se encontra nas empresas é essa 2A aqui. Tudo bem? E aí, o que o povo quer? O que os auditores querem? Eles querem a 2B. E aí as pessoas não se entendem. Na verdade, a empresa precisa da 2B. Tá? Não é uma questão de querência aí do auditor. Ela precisa do 2B. Vamos ver um último exemplo aqui e aí eu respondo as perguntas que vocês fizeram. Tudo bem? O exemplo 3A aqui, último. Então, não conformidade. Não foi evidenciada informação documentada completa de recolhimento do produto. Então, verificado que a organização comunicou aos seus distribuidores sobre a necessidade de recolhimento do produto snack de milho, lote tal, parará. Entretanto, não evidenciada informação adicional sobre a causa e resultado de ação, em desacordo com a 895. Essa aqui é uma não conformidade de alimentos, tá bom? De gestão de alimentos. Essa aqui é 22 mil. Tá bom? Mas tanto faz. Eu não sou da área de alimentos, não tem nada a ver com isso. Não se preocupa com isso não. Tá bom? Vamos lá para a causa e ação corretiva. Então, causa. O responsável pela área da qualidade foi demitido. Olha que coisa. E a pessoa contratada não conhecia o processo de recall. Tá bom. Correção. O diretor industrial irá orientar o novo responsável pela qualidade. Tudo bem, ok. E a ação corretiva, o diretor irá escrever um procedimento sobre recall. Veja, aqui na causa eu estou falando que o responsável foi demitido e o cara novo não conhecia o processo. E aí a ação corretiva é escrever um procedimento sobre recall. Veja, o relacionamento aqui, eu não posso afirmar que não existe, mas ele é muito, muito, muito tênue. Tá bom? Muito, muito tênue. Vamos ver como é que ficaria aqui gastando a BIC.
Então vamos lá. Mesma não conformidade, causa. Ó, veja só. A organização não elaborou um procedimento detalhado sobre o processo de recall, fazendo com que novos profissionais contratados pela organização não tenham acesso ao processo de recall e o conhecimento não seja retido na organização. Veja a diferença. Aqui eu estou falando, não é que o cara foi mandado embora e o outro não sabia. Não, aqui eu estou falando o seguinte, estou falando que não existe um procedimento que tenha as informações necessárias para que se faça um processo de recall. Veja, é diferente. A correção é a mesma, né? A correção todo mundo acerta. E a ação corretiva, aqui ela vai ser, olha, o diretor industrial irá escrever um procedimento sobre recall. Ok, descrevendo o processo e as responsabilidades envolvidas. Veja, perfeito. Aqui eu já estou falando o que vai ser feito, né, em termos de procedimento. Aqui, ó. Estabelecer um treinamento do sistema de recall como um dos itens da integração dos cargos de liderança das áreas de produção e qualidade. Então, veja, veja que as ações aqui elas são muito mais profundas. E eu não sei se vocês perceberam que todas as não conformidades ou todas as ações que foram adequadas, então, por exemplo, ó, alterar a cadeia de aprovação, por exemplo, na 1B, treinar os funcionários. Então, no caso aqui da 2B, estabelecer um programa de reciclagem, revisar o programa. E agora aqui na 3B, então, escrever um procedimento e estabelecer uma sistemática nova de treinamento. Veja que tudo isso, no final das contas, são sistemáticas que garantem aí a perpetuidade das ações. Quer dizer, as ações elas passam a ser duradouras. Não é algo imediato, porque algo imediato é correção. É algo que permanece na organização, é algo que foi incorporado ao sistema de gestão. E isso é uma coisa importante de você ter na cabeça. As ações corretivas, obrigatoriamente, elas devem ser incorporadas ao sistema de gestão e não ao CPF. Veja, não é da pessoa. Uma ação corretiva, ela não é de um CPF, ela é de um CNPJ, ela é de uma organização, ela é do sistema. Tudo bem? A gente costuma dizer o seguinte, que um sistema ele tem que funcionar independentemente das pessoas. É claro que as pessoas são importantes, é claro que elas são elementos essenciais, óbvio, mas o sistema em si, mesmo se eu trocar uma pessoa, ele tem que ser capaz de fornecer o conhecimento, ele tem que ser capaz de fazer com que aquela pessoa entre no esquema. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat agora? Então, deixa eu só ver de onde é que eu parei. A pessoa está falando aqui do 5W2H, que pode ser utilizado para análise de causa. Veja, eu entendo assim que o 5W2H não é uma ferramenta adequada para a identificação de causa raiz, mas sim para plano de ação. Então, quando você vai estabelecer um conjunto de ações que devem ser executadas antes de um determinado tempo, então sim vale a pena você estabelecer o 5W2H. Então, o que vai ser feito, quem vai fazer, até quando vai ser feito, de que maneira, por quê, etc. Então, veja, são razões, né, uma maneira de você organizar as ações que vão ser estabelecidas. Então, no meu entender, o 5W2H é uma ferramenta ruim para identificação de causa e uma excelente ferramenta para que você estabeleça as ações ou organize as ações, a tomada de ações depois que você identificou a causa raiz. Tá bom? Karine está falando o seguinte, reclamações de cliente devem ser sempre tratadas como não conformidade? Karine, não necessariamente, tudo bem? As reclamações elas devem ser registradas, devem ser tratadas, deve ser dado retorno, porque reclamação qualquer um pode ter. Lembrando que a reclamação ela pode ou não ser procedente. A gente tem muitas reclamações, por exemplo, que não são procedentes. E você vai ter que avaliar. Agora, avaliar cada uma delas é obrigatório e dar retorno para cada uma delas é obrigatório. Abrir não conformidades para cada reclamação? Não necessariamente. Tá bom? Via de regra, não. Natália está colocando o seguinte... Como é o fluxograma no caso de não conformidade das qualificações e validações, que no caso é preciso que essa documentação caminhe rapidamente. Natália, o fluxograma em si de não conformidades é exatamente o mesmo, tá? Seja lá qual for a situação, é aquele que eu mostrei lá atrás. Eu vou mandar o material para vocês, tá bom?
Então, esses slides aqui vocês vão ter. Roberto diz o seguinte, né? Como proceder quando encontramos diversas vezes que não são atendidos uma determinada cláusula em coisas distintas, uma não conformidade para cada item que não atendeu a cláusula ou uma não conformidade englobando todos os itens observados. Alberto, via de regra, essa questão que você está declarando aqui representa uma não conformidade maior. Eu tenho várias falhas pontuais distribuídas pelo sistema de gestão, que acontecem em áreas diferentes da organização, na mesma cláusula. Isso via de regra, salvo raríssimas exceções. Isso, via de regra, é um problema sistêmico, e isso justifica uma não conformidade maior. Então, eu registro uma única não conformidade, escrevo um único texto de não conformidade, referenciando todas as evidências que eu identifiquei, e aí eu classifico essa não conformidade como maior. Lembrando que a obrigatoriedade de classificar como maior ou menor é somente da certificadora. Não é uma necessidade de auditoria interna, principalmente, tá bom? Então, aliás, recomendo assim, sinceramente, do fundo do meu coração, que vocês ignorem maior e menor para auditoria interna, tudo bem? Então, Fernando falando que diferenciar a causa imediata da raiz sobre assim, Fernando, essa é a essência do negócio aí, tá bom? A Laís está colocando o seguinte, se é obrigatório haver uma ação de correção. Não, não necessariamente, eu posso ter só ação corretiva. Às vezes não tem correção a ser dada, tudo bem? Aí você repete a ação corretiva. Mas, assim, diria que são as exceções, de verdade, assim, sabe? É difícil você ter uma situação que não tem uma correção. Mas, em termos de conceito, não é obrigatório, não. Alberto colocando o seguinte, né? Não estaria incluída no exemplo B a ação de abrangência da ação corretiva? Eu acho que você estava falando da segunda aqui, né? Da abrangência. A abrangência está aqui. Quando eu falo, veja, aqui o problema da não conformidade, ela diz respeito a um problema da qualidade. E aqui eu estou falando na área da qualidade e da área de segurança de alimentos. Então, eu estou fazendo abrangência aqui, sim. Tá bom? Que mais? Então, a Carmen diz o seguinte, Eduardo, se a não conformidade está relacionada com o não seguimento de um procedimento, nesse exemplo foi dado o treinamento, mas o técnico esqueceu. Qual é a causa raiz? Carmen, essa é uma pergunta bem interessante, porque esquecer, errar, é inerente ao indivíduo. A gente esquece, a gente erra, é normal. Então, na verdade, é que o sistema de gestão ele tem que ser capaz, ele tem que ser suficiente de lidar com o erro humano. Ele tem que ser capaz de lidar com esquecimentos. Então, o sistema tem que ter elementos, tem que ter gatilhos, tem que ter programas, tem que ter recursos para que isso não aconteça, tudo bem? Nem que seja uma conferência. Então, o sistema tem que ser capaz de lidar com esquecimento, porque esquecimento e erro é inerente ao indivíduo, tá bom? Francisco, no caso de empresa de tratamento térmico, quando o material se tratar de fornecimento de... Francisco, para mim ficou fora de contexto a sua pergunta, tá bom? Lamento, eu não consegui entender. Maria está dizendo o seguinte, que a empresa deveria realizar uma auditoria interna contínua, sim. A qualidade precisa estabelecer um procedimento para todas as áreas da empresa. Não necessariamente para todas as áreas, mas tem que ter um procedimento pelo menos, tem que ter um processo para que a auditoria seja feita, tem que ter um programa, enfim. Tá bom? A causa raiz, de maneira simples, é bom usar os 5 porquês. Pode ser 5 porquês, pode ser Ishikawa mais 5 porquês, enfim. Detalhe é o seguinte, seja lá qual for a ferramenta que você vai utilizar, toda e qualquer ferramenta, ela só serve para uma coisa, que é orientar a tua linha de raciocínio. Se o teu conceito tiver falho, pode ser a ferramenta que for, você vai chegar numa causa raiz ruim, e uma ação corretiva ruim. Tudo bem? Então, não é a ferramenta que faz com que você chegue na causa raiz adequada. É o conceito que você tem sobre o assunto, sobre a questão. Tá bom? A espinha de peixe é uma opção para a identificação de causa raiz? Sim. É o Ishikawa? Sim, sim, é assim. Tá bom? O material eu vou mandar para vocês. Você está perguntando no material, eu vou mandar por e-mail.
Vou pegar o e-mail que vocês registraram e mandar para vocês, tá bom? Tá. Muito bem. O que mais aqui? Bom, para processos totalmente operacionais, como, por exemplo, atendimento de notas de reclamação no call center, como podemos evitar que as não conformidades aconteçam? Mesmo que tenham procedimentos de instrução, sempre é pego alguma amostra não conforme. A causa fica baseada em falta de treinamento. Porque, veja, Thaís, se essa situação sempre acontece, é porque você não chegou na causa raiz. Ou a sua ação corretiva ela foi superficial. Bem, então, porque se o problema sempre acontece, é realmente um problema de que a causa não foi identificada e a ação foi ruim. Tá bom? Então tem que retornar lá no começo, quer dizer, qual é a causa efetiva. De repente o problema acontece novamente justamente porque você não conseguiu chegar lá. Muito obrigado e até a próxima, gente.